Zhao Feng está me avisando que, mesmo sem a semente do coração sombrio, ele ainda tem outros métodos para me matar. O líder da divisão esquelética sentiu-se com sorte. Zhao Feng possuía essa proteção do dragão de Jade e nunca a havia usado antes. Suas intenções ao usá-la naquele momento crítico eram evidentes. Antes disso, o líder da divisão esquelética pensou em usar a luta para escapar. Agora que sabia que Zhao Feng tinha uma carta na manga tão terrível, o líder da divisão esquelética não ousaria traí-lo, mesmo sem a semente do coração sombrio. O poder da proteção do dragão de Jade era muito forte. Podia matar soberanos instantaneamente, enquanto as proteções normais do Deus do Vazio só conseguiam feri-los gravemente. Sim. Zhao Feng ficou satisfeito e desviou o olhar do líder da divisão esquelética. Ele tinha a proteção do dragão de Jade pronta ao enfrentar a rainha mística do gelo, mas usá-la imediatamente não seria aproveitar todo o seu potencial. Zhao Feng usou-o no último instante para ganhar experiência lutando contra um soberano. Mais importante ainda, ele poderia atordoar o líder da divisão esquelética. Conforme o tempo passasse e ele recuperasse suas forças, Zhao Feng queria deixar sua marca no coração do líder da divisão esquelética. Ao mesmo tempo, corra! O Santo de Três Olhos gritou e imediatamente voou para longe. Mestre, deixe comigo. O líder da divisão esquelética tomou a iniciativa para demonstrar sua lealdade. Zhao Feng acenou com a cabeça. Apenas uma imagem residual permaneceu quando o líder da divisão esquelética desapareceu. No instante seguinte, uma figura dourada e prateada surgiu entre as nuvens, aproximando-se do Santo de Três Olhos. Afinal, ele havia recuperado de 60% a 70% de sua força e seu poder de batalha ultrapassava o de indivíduos normais do reino do núcleo da origem em meio passo. Sem usar as asas do vento e do relâmpago, Zhao Feng talvez não conseguisse derrotar o líder da divisão esquelética. Garra da morte da alma negra. O líder da divisão esquelética desferiu um golpe, e uma garra do tamanho de um palácio cortou o ar com um guincho. Nada bom, é um ataque à alma. O Santo de Três Olhos sentiu uma aura de morte envolvê-lo. Ataques normais visavam apenas a energia mental, mas ataques da alma eram mais profundos. A luz divina da destruição do Santo de Três Olhos conseguiu abrir um buraco na garra, mas o poder restante atravessou seu corpo. O Santo de Três Olhos uivou enquanto seu rosto ficava branco, depois roxo e verde. A garra da morte da alma negra havia ferido sua alma e consumido grande parte de sua força vital. Os dois não chegavam nem perto de estar no mesmo nível. O Santo de Três Olhos não durou nem alguns golpes antes de ser morto pelo líder da divisão esquelética. O líder da divisão esquelética ajudou obedientemente Zhao Feng a recolher os espólios de guerra, mas, infelizmente, o poder da proteção do dragão de Jade era muito forte e despedaçou os pertences da rainha mística do gelo. Zhao Feng começou a folhear alguns itens dentro do anel espacial do Santo de Três Olhos. Seu olhar pousou em um pequeno livro esfarrapado, que continha algumas palavras antigas. Zhao Feng estava muito mais experiente do que antes, e seus olhos brilharam. Técnica de roubo de olhos. Este pequeno livro esfarrapado registrava a teoria de uma habilidade proibida. Infelizmente, trata-se apenas de uma teoria incompleta. Zhao Feng sentiu um leve arrependimento. A teoria era extremamente original, mas nunca havia sido usada na prática. Além disso, nem sequer estava completa. Já ouvi falar da técnica de roubo de olhos. Aparentemente, ela rouba a linhagem sanguínea dos olhos de alguém e a transfere para outra pessoa, o que significa que uma pessoa pode instantaneamente ter uma linhagem sanguínea dos olhos. O líder da divisão esquelética explicou. Ao ouvir isso, Zhao Feng ficou surpreso. Existia mesmo tal habilidade. É claro que a técnica de roubo de olhos se perdeu e restam apenas algumas teorias incompletas. Além disso, mesmo que existisse uma técnica completa, há muitos fatores que afetam sua taxa de sucesso, então as chances de funcionar corretamente ainda são baixas. O líder da divisão esquelética suspirou. Técnica de roubo de olhos. Será que os dois da família Sol Dourado queriam me matar por quê? Zhao Feng começou a pensar. A família Sol Dourado talvez não corresse o risco se estivesse apenas com inveja da linhagem sanguínea ocular de Zhao Feng, mas tudo seria diferente se eles pudessem roubar a linhagem sanguínea ocular de Zhao Feng, mesmo que a taxa de sucesso fosse extremamente baixa. Zhao Feng abriu seu olho espiritual de Deus e copiou a técnica de roubo de olhos, mas o que o decepcionou foi que a técnica se limitava à teoria e não apresentava detalhes específicos. É claro que até mesmo a teoria aumentou o conhecimento de Zhao Feng. Vamos! Zhao Feng fez com que o líder da divisão esquelética retornasse à Pérola dos 10.000 Fantasmas. Em seguida, continuou sua jornada para o grande país da Ascensão Púrpura. O grande país da Ascensão Púrpura era um dos 3 principais países do continente norte, e sua força era superior até mesmo à do grande país do céu. Meio mês depois, Zhao Feng comprou alguns dos materiais de que precisava e retornou ao grande país do céu, enviando então as forças da religião do Sangue de Ferro para encontrar mais.
Enquanto houvesse recursos suficientes, o líder da divisão esquelética criaria mais cadáveres fantasmas. Agora que o cultivo do líder da divisão esquelética havia se recuperado em mais da metade, sua eficiência era muito maior. Além disso, ele ajudaria Zhaofeng a compreender a maldição das 100 sepulturas para que pudessem criar a matriz da maldição dos 100 cadáveres posteriormente. Zhaofeng entregou essa tarefa ao líder da divisão esquelética e passou a maior parte do tempo estudando e cultivando o assunto. Num piscar de olhos, passaram-se 6 meses. Ao longo do último semestre, Zhaofeng dedicou-se intensamente ao cultivo. Ocasionalmente, partia para eliminar as forças remanescentes da religião demoníaca da Lua Escarlate. No entanto, Zhaofeng percebeu que seu progresso no cultivo em direção ao estágio final do Rank Lord verdadeiro estava se tornando mais lento. Essa velocidade lenta era em comparação com o progresso que Zhaofeng havia alcançado anteriormente. Comparado a gênios comuns, ele ainda era 10 vezes mais rápido. Afinal, sua alma e compreensão eram maiores que seu nível de cultivo. Zhaofeng chegou a ir especificamente ao encontro do Patriarca Hong. O continente da Flor Azul é muito pequeno e limitado pelo Yuan Qi do céu e da terra e outros aspectos. O limite é tecnicamente o reino do núcleo da origem, então, à medida que alguém progride em direção ao reino do núcleo da origem, seu progresso se torna mais lento. O Patriarca Hong respondeu. Zhaofeng finalmente soube a resposta, e não era muito diferente do que ele imaginava. Claro, no seu ritmo atual, você deve conseguir alcançar o rank mais avançado do Lorde Verdadeiro em 2 ou 3 anos. Isso já é extremamente rápido. O Patriarca Hong sorriu e disse. O que posso fazer para aumentar a velocidade do meu cultivo? Zhaofeng respondeu. Por exemplo, o Palácio dos Três Santos é conhecido pela pureza de seu Yuan Qi celestial e terrestre, sendo 10 vezes mais puro que o continente da Flor Azul. O Patriarca Hong convidou Zhaofeng mais uma vez para se juntar ao Palácio dos Três Santos, mas este recusou novamente. A velocidade de cultivo de Zhaofeng começou a diminuir, e no mês seguinte, as forças da religião demoníaca da Lua Escarlate começaram a surgir no continente. Era muito provável que o continente da Flor Azul mergulhasse no caos mais uma vez. A religião do Sangue de Ferro realizou uma grande reunião no interior do país para planejar como eliminar as forças demoníacas dessa religião nas proximidades. Patriarca Hong, cada vez mais forças da religião demoníaca têm aparecido. Parece haver especialistas que não são deste continente. O clima dentro da religião do Sangue de Ferro era tenso. Embora a Aliança Sagrada e as forças dos 10 grandes clãs tivessem a vantagem, os contra-ataques contínuos da religião demoníaca faziam com que todos se sentissem pressionados. Segundo informações vindas do campo de batalha, os altos escalões da Aliança Sagrada e da religião demoníaca da Lua Escarlate já entraram em combate. Qual foi o resultado? A Aliança Sagrada obviamente venceu, mas a religião demoníaca parece estar apenas fazendo reconhecimento. A elite da religião do Sangue de Ferro discutia. Zhaofeng ocupava o cargo de vice-patriarca e não se envolvia. Sua única responsabilidade era eliminar as forças inimigas no grande país e na região das nuvens. Ele não se importava com outras áreas. Ainda havia um líder de divisão em sua pérola fantasma de 10.000. Nos dias seguintes, Zhaofeng permaneceu em reclusão. Uma onda repentina se propagou. Ficha de santo roxa. O coração de Zhaofeng disparou quando ele retirou um objeto de cor roxa de seu anel interespacial. O token sagrado púrpura brilhou em roxo, e Zhaofeng concentrou sua energia espiritual nele. Zhaofeng, pode haver alguns problemas nas ruínas da Santa Púrpura e talvez precisemos da sua ajuda. Se puder, por favor, retorne às ruínas da Santa Púrpura dentro de 1 ano, Yu Fei. Zhaofeng viu uma mensagem e o conteúdo fez seu coração estremecer. Ele já planejava que, se não conseguisse romper as barreiras em 6 meses ou sair daquele lugar, voltaria para as ruínas da Santa Púrpura. Essa mensagem chegou na hora certa. Não posso revelar a situação das ruínas da Santa Púrpura. Zhaofeng preparou-se para partir. Mestre, 8 dos 100 cadáveres foram refinados. Não há recursos suficientes. A voz líder da divisão esquelética soou. Ok, vamos nos concentrar em fortalecer e consolidar. Em breve haverá uma grande oferta de recursos. Zhaofeng respondeu e começou a se preparar. Ele queria manter as ruínas da Santa Púrpura em segredo, então não contou imediatamente ao Patriarca Hong e seus companheiros. Além disso, Zhaofeng não queria arrastar a religião do Sangue de Ferro para a confusão com as 3 seitas de 2 estrelas. Deixando de lado a religião do Sangue de Ferro, mesmo os 10 grandes clãs não eram nada comparados às 3 seitas de 2 estrelas. Meio mês depois, Zhaofeng deixou uma carta na área onde estava isolado e partiu. A carta dizia que ele decidiu sair e viajar. O período de tempo não foi especificado. Meio-dia depois, a área de água transversal na grande região da cobertura. Zhaofeng deixou uma mensagem através de sua intuição e a enviou para as ruínas da Santa Púrpura.
Estou voltando. Mais tarde, o tempo que o incenso levava para queimar foi reduzido pela metade. Uma luz roxa começou a se expandir, formando uma porta brilhante. Quando a porta apareceu, o espaço próximo pareceu tremer levemente. Zhao Feng entrou pela porta roxa e desapareceu. No instante seguinte, ele não estava mais no continente da Flor Azul. Após atravessar a distorção espacial, o corpo de Zhao Feng reapareceu em um pântano fétido. Isso mesmo, este é o lugar. Zhao Feng tinha uma profunda impressão das ruínas da Santa Púrpura. Afinal, ele havia permanecido ali por vários meses. O Yuan Qi do céu e da terra, mesmo em uma parte comum das ruínas, era 10 vezes melhor do que o do grande país do céu. Com o nível de energia mental de Zhao Feng, ele poderia invocar um Yuan Qi denso e espesso em sua direção com apenas um pensamento. O cultivo aqui era muito melhor do que no continente da Flor Azul. No entanto, antes mesmo que Zhao Feng pudesse firmar os pés, sentiu uma aura poderosa vinda de baixo, que fez o chão tremer. Tentáculos negros irromperam do pântano abaixo e liberaram uma aura corrosiva capaz de matar instantaneamente animais comuns. Um relâmpago brilhou e os tentáculos negros erraram o alvo. No instante seguinte, Zhao Feng estava a dezenas de metros de altura e viu uma enorme besta abaixo, com cerca de 800 metros de largura. Cuidado! Essa é uma besta aquática do Pântano Negro e seu poder está no meio do reino do núcleo da origem. Uma voz suave, porém urgente, soou na mente de Zhao Feng. Besta aquática negra do pântano. Zhao Feng não entrou em pânico, nem se surpreendeu com a voz em sua cabeça. Uma ondulação na água surgiu ao redor de Zhao Feng, protegendo-o. A aura da besta aquática do Pântano Negro fez Zhao Feng sentir-se ligeiramente pressionado, e a fumaça verde e sua aura corrosiva eram extremamente tóxicas. Irmão Zhao Feng, você deve sair do território dele o mais rápido possível. Essa besta aquática é enorme e pode até matar lordes verdadeiros comuns apenas com seu veneno. Seu poder de batalha e força vital são próximos aos da árvore imponente Yao. A voz de Zhao Yufei soou. Havia muitas bestas poderosas nas ruínas da Santa Púrpura. Quando Zhao Feng chegou aqui pela primeira vez, agiu com muita cautela e usou seu olho espiritual divino para observar tudo ao redor. Mesmo agora, havia ali seres poderosos que poderiam ameaçá-lo. O ser mais forte ali era comparável a um soberano. A força da besta aquática do Pântano Negro não havia atingido o nível de um soberano, mas ainda era uma existência de pico que se aproximava da árvore imponente Yao. A besta aquática agitava seus tentáculos e disparava bolas de luz verde e preta que podiam explodir no ar. Cada esfera de luz verde e preta podia varrer um raio de 20 ou 30 metros, e tudo o que tocassem morria. A besta aquática do Pântano Negro podia disparar centenas de jatos de uma só vez e era extremamente poderosa. Esse desgraçado não é nada amigável. Zhao Feng deu um pulo de susto quando um relâmpago o atingiu e fugiu, mas mesmo assim, dezenas de bolas de luz verde escura continuaram a cruzar o ar atrás dele. As ondulações na água ao redor de Zhao Feng bloquearam os danos. Zhao Feng finalmente saiu da área perigosa, mas não partiu imediatamente. Zhao Feng, sugiro que você parta o mais rápido possível. A besta aquática do Pântano Negro pode sair do chão se quiser, e também há algumas hordas de bestas por perto, e até mesmo uma besta soberana adormecida. A figura do espírito parcial da Santa Púrpura surgiu na mente de Zhao Feng. Ela já havia dado um mapa das ruínas da Santa Púrpura para Zhao Feng, então, contanto que ele fosse cuidadoso, Zhao Feng estaria seguro. Mestre, esta besta aquática do Pântano Negro é um ótimo material para criar cadáveres fantasmas, e seu veneno também é extremamente útil para isso. A voz do líder da divisão esquelética ecoou da pérola dos 10.000 fantasmas. Exatamente como eu pensava. Zhao Feng percebeu que o corpo inteiro da besta aquática do Pântano Negro era um tesouro e poderia fornecer uma grande quantidade de recursos para o plano dos 100 cadáveres. Raio de vento. Zhao Feng estendeu a mão pelo ar, criando uma grande lâmina de vento e relâmpago que brilhava com um leve tom púrpura. A lâmina de vento e relâmpago irradiava uma aura destrutiva. Antes mesmo do ataque chegar, a besta aquática do Pântano Negro já se sentia inquieta e instintivamente começou a submergir no pântano. Para aumentar o poder do golpe relâmpago do vento, Zhao Feng colocou o relâmpago da destruição púrpura nas bordas da lâmina para que ela ficasse muito mais afiada. A lâmina de vento e relâmpago cortou instantaneamente a besta aquática do Pântano Negro antes que ela pudesse reagir. A besta aquática do Pântano Negro rugiu de raiva e dor. O golpe de Zhao Feng agora há pouco foi extremamente terrível e preciso. Se fosse um lorde verdadeiro de nível máximo normal ou um núcleo de origem em estágio intermediário no lugar, eles já teriam sido mortos, mas a força vital da besta aquática do Pântano Negro era incrível e ela lutou bravamente. Mestre, é melhor manter o cadáver inteiro. Assim, poderemos aproveitá-lo ao máximo. O líder da divisão esquelética disse, expectante. Ele não duvidava que Zhao Feng tivesse força suficiente para matar a besta.
Sim, certifique-se de que o cadáver esteja completo. Zhao Feng acenou levemente com a cabeça. Ao ouvirem isso, o espírito parcial da Santa Púrpura e Zhao Yufei ficaram ligeiramente surpresas. Em apenas 2 anos e meio, quanta evolução Zhao Feng havia alcançado. Parecia que ele nem sequer havia considerado a besta aquática do Pântano Negro. Olho da alma de gelo. O olho esquerdo de Zhao Feng emitiu um brilho intenso que atravessou o corpo da besta aquática do Pântano Negro. O corpo da besta aquática do Pântano Negro congelou e ela não se debateu tanto. Pouco tempo depois, todo o pântano estava congelado, e a alma da besta aquática do Pântano Negro havia caído em sono eterno. Sua força vital estava tão baixa que não podia sequer ser detectada. Esse estado não era muito diferente de estar morto. Naquela época, Li Hong foi derrotado pelo olho do céu de Zhao Feng da mesma maneira. Sim, agradável e fresco. Zhao Feng sorriu e chamou o líder da divisão esquelética para ajudar a cuidar do corpo. O líder da divisão esquelética tinha uma expressão estranha e seu rosto se contraiu. Entre aqueles abaixo do reino do núcleo da origem, provavelmente apenas Zhao Feng tinha a habilidade de congelar uma besta no meio do reino do núcleo da origem. Zhao Yufei e o espírito parcial da Santa Púrpura ficaram ambas surpresas. O potencial e o crescimento destes Zhao Feng são impressionantes. O espírito parcial da Santa Púrpura suspirou. Mesmo com ela ao lado de Zhao Yufei, esta última só havia alcançado o estágio final do Rank Lord verdadeiro, não sendo muito mais forte que Zhao Feng. Era preciso saber que a linhagem sanguínea de Zhao Yufei era extremamente próxima da natureza e que sua velocidade de cultivo era uma das melhores, mesmo no mundo exterior. Além disso, o ambiente em que ela se encontrava era muito melhor do que o continente da Flor Azul. Quase meio-dia depois, Zhao Feng e o líder da divisão esquelética finalmente terminaram de dissecar a besta aquática do Pântano Negro. Nesse período, outras bestas se aproximaram da área, mas foram facilmente derrotadas por Zhao Feng e pelo líder da divisão esquelética. Nada mal. Zhao Feng também trouxe um escravo para o reino do núcleo da origem. O espírito parcial da Santa Púrpura disse alegremente. Em seu nível e com seu relacionamento especial com as ruínas da Santa Púrpura, não era difícil para ela perceber a relação entre Zhao Feng e o líder da divisão esquelética. O irmão Zhao Feng realmente escravizou um soberano. Zhao Yufei estava com a boca escancarada e os olhos arregalados. Eles queriam que Zhao Feng voltasse principalmente para que ele ajudasse. Afinal, Zhao Yufei teve que passar a maior parte do seu tempo aprimorando a chave de cristal que estava no centro das ruínas. 1 hora depois, Zhao Feng entrou no misterioso desfiladeiro de antes e matou todas as bestas em seu caminho. Ele conseguia até mesmo atravessar hordas de bestas, e o vento estranho ao redor do misterioso cânion já não o afetava muito. Nas profundezas do cânion, Zhao Feng avistou mais uma vez a imponente árvore Yao. Os ferimentos da árvore imponente Yao haviam praticamente cicatrizado, e novos galhos brotaram de suas feridas. Humano, você voltou. A imponente árvore Yao ficou feliz quando Zhao Feng pousou em seus galhos. Naquele momento, Zhao Feng não tinha medo nem mesmo de enfrentar a árvore imponente Yao de frente. Algum tempo depois, uma névoa onírica desceu do céu. Era evidente que vinha do Palácio do Tesouro da Santa Púrpura. O Palácio do Tesouro da Santa Púrpura era uma existência muito peculiar. Geralmente permanecia no núcleo das ruínas e não conseguia ficar muito tempo fora dele. Além disso, a cada vez que descia, utilizava o poder do espírito parcial da Santa Púrpura. Zhao Feng entrou no Palácio do Tesouro da Santa Púrpura. Em um quarto no 3º andar, Zhao Feng viu mais uma vez Zhao Yufei e o espírito parcial da Santa Púrpura. Zhao Yufei permaneceu imóvel, e uma chave de cristal flutuava à sua frente. Uma chama do espírito verdadeiro a conectava à chave enquanto ela a refinava. O espírito parcial da Santa Púrpura flutuava no ar, e ambas sorriram ao olhar para Zhao Feng. Irmão Zhao Feng. Os olhos de Zhao Yufei estavam cheios de alegria, e pareciam ficar marejados quando ela pulou nos braços de Zhao Feng. Zhao Feng ficou ligeiramente surpreso. Era a primeira vez que ele recebia um abraço tão íntimo de uma mulher que não fosse Liu Qinxin, mas Yufei era como uma vizinha e ele não se incomodou com isso. Na verdade, havia até um sentimento indescritível. 2 anos e 9 meses. Faz tanto tempo que não vejo o irmão Zhao. O sorriso do espírito parcial da Santa Púrpura fez o rosto de Zhao Yufei corar. 2 anos e 9 meses. Zhao Feng não imaginava que o tempo tivesse passado tão rápido. Ele já tinha 20 anos.